Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, boa noite, que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos nessa oportunidade que se inicia agora de reflexão sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta feita, nós estamos aqui diante do capítulo 14, que na sua última lição, uma página assinada por Santo Agostinho, ele vem tratar do tema específico, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse capítulo 14, ele tem por título, Amai o vosso pai e a vossa mãe. Na verdade, honra o teu pai e a tua mãe, que seria mais ou menos a mesma coisa. É um tema extremamente atual, sempre foi atual, creio que ainda será por muito tempo, porque trabalha com conceitos muito próximos do nosso dia a dia. Aqui fala em ingratidão, fala em filho, fala em laço, fala em família. Quer dizer, cada palavra dessa isoladamente tem um valor importante para nós refletirmos. E a junção dessas palavras é o título da nossa conversa nesta noite de hoje. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É evidente que no ambiente espírita, todos nós temos já bem definido na nossa mente a questão da importância da parentela corporal. A parentela corporal é um momento de estágio para o espírito, que tem como missão, como destinação final, o amor incondicional da humanidade. Enquanto isso não é possível, ele faz estágios no núcleo familiar, que seria uma espécie de microcosmos, de mini-universo. Porque um dia a nossa destinação, tendo Jesus como paradigma, é termos o amor pela humanidade. Mas só que isso está muito longe da nossa condição. Então nós temos que amar aqueles que estão mais próximos de nós. É o núcleo familiar. Então ali a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que a princípio deveríamos gostar delas. A natureza diz que sim, e muitas das vezes isso não ocorre. Muitas das vezes a gente encontra ali verdadeiras animosidades, ódios profundos. Todos nós temos histórias tristes para contar de pessoas que tiveram desavenças familiares. E o Espiritismo nos explica isso, mostrando que, efetivamente, quando nós reencarnamos, nós fazemos a opção que melhor se adequa à nossa proposta evolutiva. Muitas vezes nós escolhemos, outras vezes nem tanto. Há situações compulsórias em reencarnações, quando o desequilíbrio do espírito não lhe permite optar, e aí ele vem, ainda que sem a opção direta, para conviver com as melhores pessoas que ele poderia conviver, e que são exatamente os seus familiares. Então, para nós, na visão espírita, a família é um momento de estágio para o espírito, para que ele possa treinar no ambiente mais restrito o amor universal, que deve se destinar a todas as pessoas, mas ele vai treinar especificamente em relação aos seus familiares. Bom, aí fala da ingratidão. Primeiro, a ingratidão é algo que nós temos facilidade de falar sobre ela, porque nós somos ingratos. A ingratidão é um grave defeito da alma humana. Nós aqui na Terra temos ainda uma facilidade para o negativo, para aquilo que de fato não constrói. Isso é facilmente explicado pelo nosso estágio evolutivo. Nós percebemos mais coisas negativas, enxergamos mais defeitos do que virtudes, enxergamos mais crises do que momentos de tranquilidade, vemos mais problemas do que soluções. Isso é da nossa condição humana. Então, falar de ingratidão talvez não é muito difícil, né? Porque quem de nós não se deparou com a ingratidão? Não é só deparar porque sofreu a ingratidão, não. Porque aí é fácil, a gente gosta muito de falar assim, eu sofri a ingratidão. Nós também, às vezes, nos portamos de forma ingrata. E a ingratidão, ela é terrível. O Evangelho até tem uma lição que fala o que pensar daquelas pessoas que não fazem o bem só para não topar com os ingratos. E essa é uma pergunta que Kardec faz lá no Evangelho. E os Espíritos respondem que nessa pessoa há mais egoísmo do que caridade. Porque, na verdade, então ela está fazendo na expectativa de receber algo em troca. Então nós não podemos nos pautar dessa forma, né? Fazer o bem para recebermos algo em troca. Então a ingratidão é algo muito próximo de nós. Ingratidão dos filhos, né? Ingratidão de filho parece que a coisa vai complicando um pouco mais. Porque nós esperamos muito dos nossos filhos. Nós esperamos que eles sejam extremamente gratos a nós por aquilo que nós fazemos por eles, ou que imaginamos que estamos fazendo por eles.
se nos toca de forma dolorosa a ingratidão de uma pessoa estranha, desconhecida, a ingratidão do inimigo pode ser dolorosa para nós, quanto mais a ingratidão do amigo e, pior ainda, do filho. Então, muitas vezes, os pais se debatem numa situação como essa e sofrem profundamente porque veem filhos ingratos, filhos que parece que não ouviram as suas orientações, que não ouviram os seus conselhos e que agem de uma forma a só causar desgosto. Muitos pais hoje vivem essa triste realidade. Mas aí o Evangelho fala mais, a ingratidão dos filhos e dos laços de família. Então, ingratidão de filho, ingratidão de familiar, vinculação de filho dentro de família. E nós estamos vivendo um momento muito especial na nossa sociedade, onde esses conceitos, tanto de filho quanto de família, têm mudado assim de forma expressiva. O Evangelho, aqui o Livro dos Espíritos, foi escrito em 1857. Ainda que tenha sido na Europa, muito mais avançado que nós naquela época e hoje, por muito tempo ainda vai ser, está longe de nós alcançarmos assim, a cultura, o aprimoramento intelectual, os valores que o povo europeu tem. Estamos longe, até porque temos 500 anos de história e eles têm milhares de anos de história. Isso faz uma grande diferença. O fato é que mesmo para a Europa, do final do século XIX, os valores de família e de filho eram totalmente diferentes. Então Kardec codificou uma obra que, por mais que ela fosse de vanguarda, ela não tem a atualidade de hoje, porque Kardec não poderia nem perguntar, nem teria condição de perguntar aos espíritos sobre família constituída por pessoas de orientação sexual, da mesma orientação sexual. Um casal homossexual masculino ou feminino. Imagina Kardec perguntando isso para os espíritos. O que dizer das famílias formadas por pessoas do mesmo sexo? Ele nem concebia de perguntar isso. Mas o Espiritismo é uma doutrina reveladora, libertadora. Por que não falou disso? Porque Kardec era um homem do seu tempo. Ele era fruto da sua época, do seu meio. Hoje as coisas mudaram. Hoje o Papa fala a respeito disso. Um representante de uma igreja conservadora. O Espiritismo, então, tem um dever maior de falar sobre essas questões. Então, a questão da família hoje vai muito além da união de pais, pai no sentido material, homem e mulher. Então, o conceito de família se alargou muito. Então, a gente vai achar ingratidão, tanto na família tradicional, essa clássica, homem e mulher, entre pessoas do mesmo sexo, filho porque nasceu do casamento, filho por adoção, filho que possa não ter nenhuma responsabilidade porque nasceu de um relacionamento fora do matrimônio, de um relacionamento clandestino, de um relacionamento de concubinato, seja lá do que for. Hoje a lei diz, filho é filho, e todos os filhos têm direitos. Então, diante do Espiritismo, nós temos que entender isso também. Então, todo esse contexto hoje é muito amplo. Quem é filho, quem é família. Ingratidão para nós espírita, na visão espírita, é isso. É uma falta de virtude da pessoa que não agradece o benefício recebido. Sem dúvida nenhuma que é um grave defeito que nós temos que combater. Eu trouxe aqui alguns conceitos de ingratidão que eu vou ler rapidamente, não de pessoas espíritas, mas de pensadores, e que de fato também serve para nós refletirmos e ver que o Espiritismo se confirma em pensadores, às vezes até ateu, que não tem a menor vocação religiosa. Mas ele consegue captar essa verdade que está aí no ar, no ambiente, e fala sobre isso. John Galt fala, ingratidão é uma forma de fraqueza. Jamais conheci homem de valor que fosse ingrato. Verdade, né? Então, um pensamento, não um pensamento religioso, mas dizendo que a ingratidão é uma forma de fraqueza, uma fraqueza da pessoa. Um homem de valor, ele sempre vai ser grato. Então, o espírita deve ser grato, o cristão deve ser grato. E mais do que isso, ele deve saber conviver com a ingratidão. Porque esse é o nosso grande desafio. Quando nos tornamos espíritas, conhecer e ver além da aparência das coisas. Bom, nós somos pais. Nós temos o dever, portanto, de educar os nossos filhos. Isso está bem definido aqui no Livro dos Espíritos. Diz aqui a questão 208. Os pais exercem alguma influência sobre os filhos após o nascimento destes?
questão 208 do Livro dos Espíritos. Vamos ler em casa depois e refletir com mais tempo sobre essa questão. Mas a resposta é bem objetiva, muito grande. Se tem alguma influência, é muito grande, dizem os espíritos. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Lei da convivência, da harmonia, da grande família universal. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Não gosto muito da palavra culpado, muito embora está respondido aqui. Essa questão da culpa, isso é uma coisa horrorosa que nós temos que tirar das nossas almas. Não somos culpados de nada. Nós somos semeadores do nosso destino. Colheremos coisas boas se fizermos coisas boas. Colheremos coisas ruins se fizermos coisas ruins. Mas por que está culpado? É a ideia da culpa lá do século XIX. Nós avançamos, nós evoluímos, nós crescemos, o mundo é outro. Não vamos trabalhar com esse conceito de culpa, porque a culpa é tão ruim que a gente reencarna. E a gente reencarna é para esquecer o passado, é para esquecer aquilo que nós fizemos de, entre aspas, ruim na outra vida. E não dá para conviver com isso. Aí Deus sabe o que, na bondade dele, você vai desencarnar, vai passar um tempo lá no mundo espiritual, você vai reencarnar sem a lembrança desse ato equivocado, para que você possa crescer. Então a reencarnação é uma oportunidade de a gente esquecer a culpa. Então não vamos trabalhar muito com essa ideia de culpa, porque ela nos atrasa muito. Culpa é algo que corrói a nossa alma, que nos destrói. Eu prefiro dizer que os pais que falharem na missão de educar seus filhos, eles verão a consequência desse ato. E naturalmente isso constituirá para eles, sem que ninguém aponte dedo, a consequência que vai fazê-los pensar melhor numa próxima oportunidade. A vida é feita de oportunidades. As que nós aproveitamos, as que nós damos devido valor e as que não damos. Então o pai é o primeiro educador dos filhos. Então, meus irmãos, quando um filho é ingrato, muitas das vezes o enfoque é só esse. O pai vai dizer, o filho é ingrato, a culpa é dele. O Evangelho, aqui no final da lição, diz com todas as letras que as mães, que os pais, quando se depararem com os filhos ingratos, ainda que tudo tenha sido feito para que eles tivessem um comportamento melhor, diz o Evangelho, que deve abraçar esse filho e dizer, um de nós dois é culpado. A palavra culpado. Um de nós dois é o responsável por isso. Um de nós dois deu causa a isso. Então, a sociedade de hoje, os pais eles estão muito alheios a seus filhos. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. A mulher, quando se emancipou dos afazeres domésticos, únicos e exclusivos afazeres domésticos, ela tinha a missão de ser aquela educadora. O pai, o provedor material, a mãe, a educadora, com referenciais, com valores. Ela se emancipou e não podia ser diferente. Saiu do lar para o trabalho fora do lar, não podia ser diferente. Mas nós temos que equacionar esse problema. A mulher saiu, o pai já não estava lá. Quem ficou? Ninguém. Essa é a realidade. Ninguém ficou. Quando muito, a babá, ou a escola, ou a vizinha, ou alguém equiparado. Então, se os pais se deparam com a ingratidão dos filhos, e ingratidão está ligada a egoísmo, a ingratidão é um ato egoísta. Será que a reflexão não seria também, nós, pais, estamos ensinando os nossos filhos a não serem egoístas? Nós, pais, estamos dando valores, referências positivas, construtivas para nossos filhos? Estamos ensinando a eles o valor da espiritual, moral, ou estamos apenas sendo provedores das suas necessidades cada vez maiores? Muitas vezes os pais falam, eu não tenho tempo para ser esse professor, esse educador de alma que está aqui no Livro dos Espíritos, porque a necessidade de sobrevivência é muito grande, e ninguém nega isso. Mas o consumismo também exagerado faz com que o pai se preocupe muito mais, e se sinta realizado talvez, em ser o pai provedor, mas sem ser o pai educador. Sem ser aquele pai que leva muito mais do que a manutenção, e a manutenção cada dia mais ela vai além daquilo que seria necessário. O que era necessário há 50 anos, hoje é muito mais do que aquilo, é mais complexo. Os pais não dão apenas o mínimo, só o pão, buscar o leite da criança. Há outras coisas em jogo, em questão, são importantes também. Mas e o papel esse de educador que está aqui no Livro dos Espíritos? A família verdadeira, meus irmãos, é a família universal, nós dissemos. Jesus falou sobre isso.
Quando disseram, é uma lição anterior a essa, nesse mesmo capítulo. Quando diz, sua família, sua mãe, seus irmãos estão aqui, falaram para Jesus. Ele estava em determinado lugar, e ele dá aquela resposta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Dá de desentendido, né? Quem são? Claro que ele sabia muito bem quem eram. E ele disse, na verdade, vos digo que meu pai, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu pai. Então Jesus mostrou a família universal, ótimo. Ele estava nesse plano. Aquilo era só uma representação, a mãe e os irmãos, uma representação material. Eu não podia aparecer do nada aqui na terra. Ele precisava de um referencial familiar. Ele disse, é muito mais do que isso. Família está além. Família não é só o seu filho, família não é só a sua mãe, família não é só o seu pai, não é só o seu irmão. É toda a humanidade. Para ele, para nós é meta. E a nossa realidade hoje é essa convivência com os nossos filhos. Então nós temos, como pais, que estar preparados ou nos preparar para sermos pais. Para que amanhã, se houver a ingratidão, ela não possa ser atribuída a uma falha nossa, como está aqui no livro dos Espíritos. Será considerado culpado. Não gosto da palavra, mas é uma consequência. Responsabilidade sua que não educou bem o seu filho, que não dialogou com ele. E eu fico imaginando, né, as famílias do final do século XIX, a distância que os pais tinham dos filhos era enorme. Não é como hoje, que os filhos têm liberdade para conversar com os pais, para dialogar com eles. Então não era difícil, às vezes o filho ele tinha aquele temor pelo pai. Como a gente um dia também teve temor por Deus. Hoje a gente consegue compreender o amor. Então os pais devem amar seus filhos. Quando eu digo deve, não é uma obrigação, é algo natural. E quando isso não acontece, nós já sabemos o motivo, está aqui. São espíritos inimigos que se reencontraram na oportunidade do reencontro. E isso não é motivo para nós pensarmos assim, mas que coisa fria, é um inimigo, o filho então é um inimigo, então como é que eu faço para amar esse filho, esse inimigo? Mas há uma força maior que nos une. Deus, quando nos coloca na condição de pais para receber filhos, Ele está nos dando uma oportunidade extraordinária. O corpo é outro, a realidade é outra. Essa pequena repulsa, ou essa grande repulsa, ela vai cedendo diante do convívio. E aí a gente recorda de André Luiz sempre, essa frase é muito emblemática. No livro Nosso Lar, você vai transformando aquelas algemas de ódio em laços de amor. Vai abrandando, vai aquebrantando aquele sentimento negativo e vai substituindo por esse sentimento elevado, que é o amor. A questão é que nós não nos preparamos para ser pais. É uma tarefa tão extraordinária, tão sublime, e a gente é pai. Me permita, Márcia, que o Espiritismo não trabalha com a palavra acaso, mas na concepção humana a gente é pai até por acaso. Não é verdade? Ninguém viaja por acaso. Eu estou aqui, de repente, eu lá na Europa, como é que eu cheguei aqui? Eu fui por acaso? Não vi eu viajando. E paternidade às vezes acontece, entre aspas, por acaso. A gente se torna pai, se torna mãe, sem planejamento. Uma tarefa tão sublime, tão maravilhosa, mas a natureza nos dá essa responsabilidade, embora sem planejamento. Ao menos planejamento aqui na presente existência. Então nós temos muito que refletir sobre isso, sobre esse papel de pai educador, porque essa é a tarefa que nos cabe desempenhar aqui na Terra, de sermos pais educadores. Sentir a ingratidão do filho é algo que faz parte desse processo. Deparar com filhos rebeldes faz parte desse processo. E nós sempre temos Jesus como paradigma. Jesus é o nosso exemplo. Se nós formos então entender que Ele é o nosso pai, Ele é nosso irmão mais velho, mas é um irmão mais velho pai também. E Ele convive com a nossa rebeldia, com a nossa ingratidão, com a nossa indiferença diante dos benefícios que dele recebemos, sem nenhum tipo de problema. Nós não vamos imaginar Jesus deprimido, triste, diante da nossa inconsequência, da nossa rebeldia. Ou Deus é mais difícil falar de Deus. Deus é uma realidade para nós abstrata, difícil nós mentalizarmos Deus. A gente tem que mentalizar uma flor, a natureza, né? A gente não mentaliza o rosto de Deus. Deus não é uma imagem humana. Mas a gente mentaliza Jesus, que está aqui na minha retaguarda, aqui, na imagem. Então ele é como aquele pai. E nós somos rebeldes, somos ingratos, e nem por isso ele deixa de nos orientar através das oportunidades que a vida nos dá, através das pessoas que são intuídas a falar conosco, nos momentos que a gente está mais deprê, mais chateado, sempre tem alguma coisa, da simples leitura do Evangelho. Então ele não trabalha com esse conceito de ingratidão, porque na verdade, quando alguém é ingrato conosco,
nós sofremos muito mais por nós mesmos, de autopiedade, de dó de nós mesmos. Aliás, a gente sofre muito por isso, né? Não é exatamente porque houve a ingratidão, é porque eu acho que eu não mereço aquilo. Eu tenho um juízo muito elevado a meu respeito. Eu não acredito que aquilo seja correto, que aquilo seja justo, ou que eu mereça sofrer aquele tipo de ingratidão. Mas é isso, a família é um microcosmos onde nós vamos aprender a conviver efetivamente com essas diferenças aí. Os pais têm responsabilidades, mas espiritualmente falando, eles não geram as características dos filhos. A responsabilidade é de fazer o melhor que ele possa, de amar da forma mais intensa que ele possa, cuidar da melhor forma possível daqueles que Deus confiou a ele. E nós vamos encontrar pais devotados, mães devotadas, e que têm de sabores com os seus filhos. Filhos que se enveredam por muitos caminhos. Caminhos da droga, caminhos da violência, caminhos da prostituição, não é? Caminhos dessa agressividade que está, infelizmente, no meio da juventude. E o pai, que responsabilidade ele tem? A de dar o exemplo, a de ser amigo, a de estar presente. Porque na questão 203 do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, à qual uma nova alma vem mais tarde adicionar a vida moral? Eles respondem: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Resposta simples, e a gente não teria dificuldade de até intuir essa resposta, aqueles que já vivem a realidade da doutrina espírita. Então os pais, a responsabilidade deles, geram corpo, o corpo gera o corpo, recebe um espírito independente e a partir daí vai lá para 207, 208, responsabilidade de educador, mais nada. Então no primeiro momento você gera uma matriz de um corpo, não é nem você, o seu próprio corpo. Um corpo gera outro corpo. E o espírito imortal, independente, vem habitar aquele corpo. E os pais dali para frente terão um papel de simples educadores. Eu digo simples porque, na verdade, essa é a grande missão de todos nós que estamos na condição de pais. Se a pessoa vier a ser ingrata futuramente, nós temos que entender que cada espírito é um indivíduo com livre-arbítrio. Certeza de que aquilo que nós estamos fazendo vai dar certo, nós não temos. Não temos essa condição. Nós não podemos responder pela atitude do outro, ainda que o outro seja o nosso filho. Nós só podemos fazer uma análise de consciência, como está aqui no Livro dos Espíritos, e chegar à conclusão: se fizemos o máximo que podíamos fazer, que poderíamos ter feito, para que aquele filho enveredasse por um bom caminho, por um caminho de equilíbrio. Agora, a resposta efetiva do meu esforço, isso não está em mim. É porque às vezes eu quero isso, porque eu sou pai, então eu quero ser o responsável pelo ato do filho. Se fosse assim, Deus seria responsabilizado pela nossa incúria, pelos nossos desmandos, pela nossa inconsequência. E passa longe imaginar isso. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A responsabilidade não é dele, ele nos deu a vida e as oportunidades de conhecimento. Os pais se limitam a isso também. É porque nós, às vezes, sentimos, né, que o filho é nosso. É uma outra condição que a gente tem que, às vezes, se libertar. O meu filho. E essa questão de achar que o filho é seu, faz com que você ame ele também porque ele é seu. Não só porque você é o pai ou você é a mãe, mas porque ele é seu. E a gente ama muito aquilo que é da gente, né? Às vezes, até as coisas materiais a gente ama. Ah, minha casa, meu carro, meu, esse pronome aí é danado, né? A gente tem que se livrar dele, usar menos no nosso dia a dia. E fala também o meu filho. Então sente que você é o proprietário daquela alma, quando na verdade não é, não será nunca. Você apenas é um espírito em progresso, em evolução, que no momento desempenha o papel de ser pai, papel facilmente invertido em outras oportunidades, em outras encarnações. Mas nesse momento, esse é o seu papel. Então não nos diga respeito a essa questão da ingratidão. Jesus é o nosso paradigma e ele trabalhou muito bem com a ingratidão. Jesus conviveu em meio à ingratidão. Jesus conviveu com apóstolos que em certos momentos foram ingratos com ele. E ele, para isso não alterou em nada
a sua maneira de encará-los. Nós podemos ver os apóstolos de Jesus como filhos dele, filhos muito próximos, filhos espirituais, né, do seu trabalho? Claro que sim. O exemplo mais marcante da ingratidão, na verdade, é fruto da ignorância, foi Judas. Jesus sabia que seria traído por ele. Jesus sabia de tudo. E, no entanto, o escolheu. Quando Jesus escolheu Judas, o filho da missão que ele ia confiar a cada um, ele sabia que ele seria traído, que ele receberia um beijo de traição para entregá-lo aos soldados. Ele sabia disso? Sabia perfeitamente. Jesus tinha a presciência de todos esses fatos. E ainda assim ele escolheu. Por quê? Porque isso era indiferente. A atitude de Judas dizia respeito a ele, Judas. A atitude de Jesus era chamar Judas para o trabalho. A atitude de Jesus era chamar Judas como um filho e educar esse filho. E isso ele fez. Agora, o que Judas ia fazer com esse chamado, o que ele ia fazer com essa oportunidade, isso era problema de Judas e não de Jesus. Assim devem ser os pais. Devem fazer o máximo pelos seus filhos. Como Jesus fez e convidou Judas. Nós não somos Jesus, os nossos filhos não são Judas. É apenas uma metáfora, uma comparação, para a gente entender que a gente não tem responsabilidade por aquilo que não está ao nosso alcance. Mas muita coisa está ao nosso alcance. Muita coisa está. Os pais às vezes se desesperam porque sentem que filhos são ingratos enquanto outros não são. Cria filhos que têm comportamentos diferentes. E às vezes não compreendem o porquê disso. E muitas vezes eles se indagam, se perguntam, mas eu criei meus filhos, tive 5. Criei eles todos igualmente, da mesma forma. O que eu disse para um, eu disse para o outro. O que eu dei a um, eu dei ao outro. E agora eu vejo que um se degenerou, digamos assim, em relação aos demais, ou 2. Primeira coisa, são espíritos independentes. O ensinamento não significa a compreensão igual. O ensinamento foi o mesmo, a compreensão não é a mesma. E muitas das vezes também é onde entra a nossa falta de treinamento. A gente é pai sem treinamento. Ninguém faz curso para ser pai ou para ser mãe. E aí você comete o grande erro, que é tratar os seus filhos igualmente e ver que eles dão resultados diferentes. É claro, se você tratou os seus filhos de forma igual, e só o fato de eles não serem iguais, o resultado não poderia ser igual. O que você deu a um foi muito, foi suficiente. A mesma quantidade de amor, de afeto, de carinho, de atenção para o outro foi pouco, muito pouco. Um foi sufocado de amor. Pessoa tranquila, segura, né? Sem nenhum tipo é muito, né? Mas com pouca baixa estima, com muita autoestima. O outro é aquele mais deprimido, mais triste. E o pai deu a mesma atenção, deu o mesmo valor. Faltou. Então, a gente erra achando que está sendo justo, tratando todos igualmente, já erramos aí. Deus já não faz conosco. Deus nos trata de forma diferente, dá a cada uma existência, moldada à sua necessidade. Às vezes até uma existência dura, difícil, mas Ele sabe que o melhor é aquilo. Às vezes a gente já faz o contrário, a gente dá tudo igual aos filhos, eles são seres diferentes. E não dá a diferença necessária para que cada um reaja de forma diferente. Enfim, a gente erra muito, meus irmãos. Mas a gente erra tentando acertar, sem dúvida nenhuma. Esse é um tema extremamente amplo, que merece muita reflexão. Falar sobre família, falar sobre filho, falar sobre os valores que devem ser passados, né? Falar sobre a ingratidão. Mas o mais importante, em resumo, é isso. Passemos aos nossos filhos os melhores valores que nós tenhamos condição de passar. Porque ninguém dá o que não tem também. Tenhamos a consciência tranquila de que estamos dando a eles, né, aquilo que de melhor nós temos. Estamos fazendo um progresso. Estamos dando até mais do que recebemos de nossos pais. E certamente eles poderão ter famílias mais estruturadas no futuro e dar mais a essas famílias e fazer então esse círculo positivo, né, não vicioso, mas virtuoso de recuperação, de transformação de valores. Independentemente daquilo que fizemos, estejamos prontos para situações não muito agradáveis de ingratidão. Saibamos reconhecer que a ingratidão é uma realidade do nosso meio social. Saibamos reconhecer que nós também agimos com ingratidão. E não exijamos dos nossos filhos atos sublimes,
que talvez nem nós tenhamos esses atos sublimes, essa mesma atitude. Tem muita coisa para nós pensarmos, para nós refletirmos a respeito disso. E eu gostaria de encerrar aqui, uma outra oportunidade, eu até fiz a leitura desse texto, e vou fazer novamente, as pessoas não são as mesmas, e se elas forem as mesmas, a consciência de hoje não é a mesma. E cada vez que a gente ouve uma história, lê um livro, ou ouve alguma frase, a gente interpreta diferente, porque a gente já não é o mesmo. Então esse é um texto que não é um texto espírita, mas é um texto que muita gente deve conhecer, é de Gibran Khalil Gibran, um libanês que viveu pouco tempo aqui na Terra, 48 anos, de 1883 a 1931, aliás, 45 anos, 48 mesmo. Fala sobre os filhos. Então, ouçam, reflitam, pensem, amadureçam essa ideia, para que a gente possa se transformar em pais menos provedores e mais instrutores e mais professores. Menos nosso filho, meu filho, mas compartilhar a experiência da oportunidade de sermos um educador próximo de uma alma. Jesus é o educador da humanidade. A gente não pode educar a humanidade. Então ele nos deu a chance de educar uma microparcela, a família, os filhos. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. É o que está aqui no Livro dos Espíritos, né? Vêm através de vós. Através, corpo, mas não de vós. Eles não são um pedaço da nossa alma. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. E às vezes o pai gosta muito de falar, meu filho, né, da sua idade eu era assim, eu fazia isso, da sua idade eu já cuidava de uma família, eu já tinha tal responsabilidade. Tem um autor também da área do direito, chamado Francesco Carnelucci, em um livro dele, da área penal, ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, ele fala assim, o perigo mais grave é atribuir ao outro a nossa alma, é querer que as pessoas sejam como você, é querer que as pessoas pensem como você, e vivam como você, dando você como referencial de que você é o correto. Isso é um perigo, né? Diz ainda mais o texto que nós estamos lendo aqui. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. Ele compara o pai como um arco e o filho como uma flecha. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica. Deus pega o arco, que é o pai, e esse arco ele projeta a flecha, que é o filho. Então olha que maravilha, Deus dá a oportunidade da gente, como pai, projetar um espírito para diante, para frente. Ele ser melhor, não para voltar a ser o que da sua idade eu era assim, não. O filho tem que ir além, aliás, o progresso exige isso. Com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, ser instrumento de Deus na educação dos filhos. Deus é o arqueiro, nós somos o arco. Os filhos são as flechas lançadas pelo arco. Pois assim como ele ama a flecha que voa, o arqueiro ama a flecha que voa, que é Deus. Ele também ama o arco que permanece estável. É a oportunidade que Deus nos deu. Um dia seremos governadores de mundos. Por enquanto, sejamos simples professores de espíritos que vieram na condição de filhos. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.